palingenesia. Vamos falar um pouco acerca disso, porque isso tem a ver com nascimento, morte, renascimento, esse retorno cíclico, né, de várias encarnações. Bom, a gente tem então algo que é objeto de interesse central para a humanidade, né, para as nossas vidas pessoais, no modo como a gente conduz, né, desde esse capítulo 30. Né, uma coisa que eu gosto de destacar aqui é que, assim, a grande síntese, tem gente que tem a mania, né, de dividir o livro, metade da parte é difícil de entender, que é muito científica, e a outra metade começa a ficar mais fácil, né, que fala de coisas mais da nossa vida. Só que, na verdade, essa é uma visão um pouco simplória da coisa. Se você for ver com cuidado, né, até aqui no capítulo 30, a gente já abordou diversas questões que remetem para as artes, para a filosofia. A gente já deu vários exemplos, né, de como proceder na vida. Falamos de psicologia, tratamos de várias coisas muito interessantes e por aí vai, né? Aliás, o estudo propriamente da fase matéria foi do capítulo 10 ao 18, né? Daí você tem outros tópicos sendo abordados em outros capítulos do livro. Então a gente não fazer uma divisão tão simplória assim é um pouco, não é realmente como é a coisa, né? E aqui, já no capítulo 30, a gente já tem uma temática que é interessantíssima, né? Então, vejam só, e eu vou ser bem breve aqui, mas a gente tem o quê? Né? A definição de tudo isso é um novo nascimento. Eu estou falando aqui, eu deixei duas figurinhas, né? Uma baseada em Hegel, né? E outra uma que tem a ver com propriedades emergentes, que é justamente isso, né? Quando você tem uma tese e uma antitese, né? A antítese, que vai confrontar essa tese. Isso no campo da dialética de Hegel, né? Através desse contraditório, né? Desse dualismo fenomênico no campo do pensamento, você faz uma síntese dessa batalha, né, de ideias. Então, esse aspecto que o Hegel só enxergou na filosofia é o aspecto dualístico de nosso universo, que aponta para uma síntese, para um aspecto unitário. Então, o que Hegel viu de uma maneira muito restrita, a sua voz apresenta de uma maneira universal. Isso é o mais interessante que a gente tem aqui. Então, por isso, é muito importante que a gente passe a ver as outras coisas do mundo à nossa volta com uma ótica monística, né? E essa questão também das propriedades globais, né, emergindo como a interação de elementos, também diz respeito ao nascimento, né? Todos os fenômenos emergentes, né, podem ser vistos como o nascimento de algo novo, né? Na verdade, a manifestação de algo que estava latente e que daí o Espírito, graças ao Espírito, isso conseguiu se manifestar, né? Isso é muito profundo, né? Mas isso é muito legal, porque as ciências de sistemas, né, o pensamento sistêmico, tem muita coisa a ver com o que é apresentado aqui na obra, né? Então, eu acho isso muito interessante. E, lendo esse capítulo, vocês precisam ter em mente alguns pontos importantes. Bom, primeira coisa, a gente fala de absoluto, né? Já falou aqui no sistema. O que é esse absoluto, né? Esse meta-universo, né? No verdadeiro sentido do que ele é? Bom, é inimaginável. Mas a gente precisa ter em mente de que nesse universo, né, nossa morada originária,
Não existe tempo, nem movimento, nem transformação. Mas isso não quer dizer que esse universo não tenha um tipo de dinamismo, se a gente puder usar essa palavra. Não significa que no reino de Deus é tudo sem graça, não existe, tá tudo congelado, né? E no pior aí não tem sentimento, não tem pensamento. Não é isso, né? Mas não existe tempo, movimento e transformação no sentido de como a gente entende essas coisas, né? Eu acho que essa é a melhor maneira de colocar atualmente isso, né? Eu quero que as pessoas não caiam em confusão aqui, né? Porque a coisa mais fácil que existe aqui é escorregar na casca da banana, né? E fazer salada, né? Julgar, xingar, abandonar a coisa e tudo mais, né? Sendo que o único prejudicado com tudo isso vai ser a própria pessoa que não conseguiu ter a humildade, a paciência, a coragem, a inteligência de fazer a implementação, a assimilação, a vivência desses princípios em sua vida pessoal, com todas as particularidades inerentes à vida de cada um. Então, é preciso tomar muito cuidado na hora de vocês estarem avaliando as coisas que eu estou passando aqui. Que, na verdade, na imensa maioria dos casos, vocês, na verdade, estarão avaliando a si mesmos, né? Quando eu xingo alguém, quando eu emito um mau pensamento acerca de algo, menosprezo, na verdade eu estou externalizando uma coisa que eu sou, né? Se eu penso algo bom, vejo que tem algo mais profundo em alguém, começo a me interessar, isso igualmente vai revelar algo que eu já tenho dentro de mim, né? Isso é muito interessante, né? Muito profundo. O que não queira dizer que a gente não possa ter uma postura firme em relação a certas coisas. Mas isso tem que ser uma postura honesta, né? Sincera e séria, como eu costumo dizer, né? Tem que ser um julgamento que se vê como parcial, que vai evoluir depois, e tem que ser baseado na honestidade, né? Isso implica numa mente e num coração abertos, né? Diga-se de passagem. Então, aliás, eu nem li isso que estava embaixo, mas olha só, no absoluto não existe essas três coisas como concebemos em nosso mundo relativo. Como concebemos. Isso é muito mais profundo do que se imagina, né? Bom, então, no sistema, Oliva, existe tempo, movimento e transformação, mas não existe, de acordo com o que eu aprendi a minha vida inteira sobre isso? Mas como? Se movimento só pode ser de um único tipo? Tempo é esse tempo restrito, né? Transformação eu sei o que é e é desse jeito. Como? Pois é. Aí que entra a questão da humildade, né? A gente tem que ter a humildade de perceber que existem coisas que nos governam e que a gente não tem a capacidade de compreender, né? Pelo menos muitas das coisas não atualmente, né? Então, por isso eu destaquei em vermelho certas palavras. Então, como é que seria, né? No livro O Sistema, o Baldi ele próprio coloca essas questões que ele ainda não conseguiu responder plenamente, né? Que ele até falou que vai surgir mais à frente o sujeito que vai ir mais longe ainda no que ele colocou. Então, uma dessas coisas é essa própria questão do dinamismo, né? Se no sistema, né, nesse universo perfeito, não tem tempo, não tem movimento, né, consequentemente, não tem dinamismo, tal qual a gente conhece,
Mas ele fala daí que tem... Lá é dinâmico, lá não é um lugar estático, né? Aquele céu que está tudo congelado. Imagina que horror, né? Mas então, se existe dinamismo, mas não tem nada a ver com o nosso dinamismo aqui, que raio seria esse dinamismo, né? Provavelmente um dinamismo hiperconceitual, né? Porque assim, se a gente for pensar naquela ideia de universos trifásicos, né? Imagina um universo onde a fase mais baixa seja espírito. Você teria espírito, vamos dizer assim, um super espírito e algo que a terceira fase eu nem sei que palavra dá. Num universo desse tipo, ele também está sujeito a esse tempo universal, a esse devenir fenomênico. Então, a concepção de tempo e a forma desse tempo se manifestar para que a evolução de coisas hiper espirituais se deem, né, é algo inimaginável, segundo a nossa concepção. Matéria, energia e espírito. Né? E aqui a gente está usando o espírito como um nível mais alto que nós, seres humanos, né, podemos atingir para regressar ao sistema. Né? Ah, não tem que passar pelos outros também? Futuramente eu vou ver se eu comento sobre essa questão, porque eu acredito de que não precise disso. Né? Isso tem a ver com nossa posição na hierarquia, né, divina, e na posição que a gente caiu. Né? Bom, isso é um tópico avançado, assim, tópicos ubaldianos avançados, eu diria. Mais à frente, se surgir a oportunidade e o interesse de alguém aqui, nos comentários eu posso comentar a respeito dessas minhas visões. Bom, mas a questão aqui, a mais interessante, é justamente essa questão de ter a humildade e transcender essa mentalidade restrita, né? Universalizar a coisa. Outra coisa que eu gosto também de destacar, que tem tudo a ver com este capítulo, vocês reparem que eu estou apresentando as coisas, tudo o que eu apresento diz respeito ao capítulo e é o modo como transmite o espírito com o qual vocês devem encarar o capítulo, né? Eu não vou ficar fazendo essa leitura detalhada, às vezes eu até faço um pouco, como vocês já viram, mas não é o foco principal das minhas exposições. Inclusive eu tenho um grupo de estudo às quartas-feiras, onde a gente está indo em grupinho, né? A gente está fazendo uma leitura, comentando, relacionando várias coisas desse livro. Então, se lá já estou fazendo isso, aqui eu não vou fazer igual. Né? Eu vou fazer de uma forma muito diferente. O que não significa que eu estou fugindo, né, da maravilhosa coisa, né, que é apresentado, né, nessa obra fantástica. Bom, tem uma coisa aqui que eu acho muito interessante, que eu coloquei aqui no final, sobre conquistas. Né? Conquistas existem no nosso universo, as conquistas espirituais e as materiais. As conquistas materiais, como vocês muito bem sabem, né, que todo mundo aqui que deve estar vendo isso é uma pessoa já vivida, né, rodada na vida, né, como falam alguns jovenzinhos por aí, né, a pessoa já é rodada. Não vou nem falar em que sentido, né, por respeito às pessoas, mas as pessoas que já são muito experimentaram muito da vida, passaram por experiências exteriores e também algumas interiores, elas já conseguem perceber que qualquer conquista material vai ser perdida, nem que no final dessa vida orgânica. Né? A morte sempre destrói as conquistas materiais, mas mesmo antes da morte, um monte de conquistas nossas de âmbito material se perdem. Pergunto a vocês, confere ou não confere?
Quem aqui nunca foi demitido, nunca teve uma bolsa recusada, nunca teve uma falta de reconhecimento de um artigo ou de um ensaio publicado, ou de uma apresentação de peça que fez, ou não foi correspondido em termos amorosos, né, ou afetivos, ou não teve uma resposta de público que desejava, ou muitas outras coisas, né? Quem nunca aqui se decepcionou com nada em vida? Que atire a primeira pedra, né? Quem nunca, que durante um único dia você consegue ficar permanentemente num estado em qual você não se sentiu uma leve decepção com o movimento de alguém, você não sentiu algum distúrbio corporal, uma posição que você tem que se mexer, que você não está bem e tal. Não existe, né? Você não consegue encontrar. Eu duvido que você consiga manter durante 24 horas um estado de que você não se decepcione com alguma coisa. E eu estou falando até em todas as escalas e níveis. Quer dizer, conquistas materiais se perdem, mais cedo ou mais tarde. Se você consegue manter até o fim, vem a nossa grande irmã morte e dá aquela foicetada, né, e te decepa a cabeça. Né? Você é guilhotinado em termos de gama. Né? Daí, se você se apoiou, né, construiu todas as coisas na sua vida ancorado no polo matéria, quando você for para o plano extrafísico, você vai sentir o quanto da sua vida foi jogado no lixo, ou às vezes na privada, né? Daí só falta dar a descarga, né? E completar e daí começar um novo ciclo. Daí a pessoa que está no além, né? E daí isso, a teosofia, o espiritismo, o Abidrushim, né? Ele diz muitas coisas interessantes acerca disso, né? Várias doutrinas, tem várias narrativas, né? Tem vários detalhes para contar de pessoas que, né, levaram uma vida inteira que, do ponto de vista da consciência atual, é uma vida respeitável, de progresso, aí vai para o outro lado e percebe, passa por horrores, antes de daí adentrar num plano onde essa pessoa percebe que no fato viveu em vão. Né? Fez um monte de besteiraiada. Né? Falando nisso aqui, agora me veio na mente um filme francês muito bom que tem tudo a ver com essa questão, que se chama A Pele de Onagro. Né? A Pele de Onagro. Eu vou deixar aqui na descrição. De novo, gente, se eu estiver esquecendo de colocar isso, por favor, dá uns gritinhos que eu leio os comentários, que daí eu coloco o filme. Que é tanta coisa que eu lembro e vou pondo, né, que é difícil, né? Esse é um filme muito interessante que diz respeito a uma pessoa que foi se deixar levar pela ilusão da matéria. Ela foi gozando a vida inteira as benesses por ter encontrado um aparato mágico, né, que lhe dava várias coisas, né, tudo que ela queria no plano mundano. E ela só percebeu que a coisa mais importante que ela acabou perdendo foi a vida dela, que ela não usou de uma forma significativa. Né? É um filme muito legal nesse sentido. Né? Ela expressa isso. Ao estilo do Retrato de Dorian Gray também. Né? O Retrato de Dorian Gray diz mais respeito à vaidade. Né? Eu acho que A Pele de Onagro é um pouco mais amplo. Mas a filosofia, né? Essa forma de narrativa, essa história, é sempre o mesmo, é o mesmo princípio. Né? Nós devemos buscar as coisas espirituais em primeiro lugar e o resto vai ser acrescentado na medida do necessário. Isso é o mais importante. Né? E nesse sentido, a grande síntese, né, a obra de Pietro Baldi é realmente revolucionária. Porque muita gente fica criticando, o Baldi, né, o cara da antroposofia, o Baldi não descreveu a natureza dos corpos, o Baldi não descreveu sobre a formação em detalhe da Terra, o Baldi não tocou nisso, o Baldi é muito difícil, o Baldi é aquilo, o Baldi é tudo, né?
E cada doutrininha do sujeito, o cara vê um monte de coisa que está incompleta, né? Mas é engraçado como essas doutrininhas, né, pelo menos da minha percepção espiritual, nenhuma dessas conseguiu me tocar tão fundo quanto a obra do apóstolo de Gubbio, né? Nenhuma. E aí, então, a gente tem alguma coisa aí, né? E eu não falo isso porque eu elegi, né? O Baldi é o meu pet, né? Agora eu tenho a minha doutrina pet, como todo mundo tem a sua também. Então é mais uma bolinha no mar de bolinhas. Não, eu me submeto a um constante processo de melhoria, né? Inclusive, o que mais me encanta de Baldi é ter escrito em alguns de seus livros, de forma em alto e bom tom, de que a visão que ele apresentou, né? E ele investigou tudo a fundo, ele percebe que é a visão mais ampla da realidade possível. Por isso ele teve que buscar de si. Mas isso não significa que vai surgir um cara, né, daqui uns séculos, milênios, décadas, que vai expandir ainda mais essa visão, né? Vai surgir isso, vai continuar, e daí essas coisas aqui vão parecer coisas mais do passado, obviamente, né? Mas o que eu acho encantador é essa grandiosidade, né? Que ao mesmo tempo é humilde. Mas, assim, o que eu vejo como grande na obra de Ubaldi é essa capacidade de... Eu acho que a ruptura de paradigma que a sua voz trouxe, né? E Ubaldi, né? Com a sua mediunidade altamente inspirada, é um tipo de ruptura paradigmática que é diferente de todas as outras que houveram antes da nossa história. Seja no aspecto de teologia, né, religioso, né, espiritual, digamos assim, seja no aspecto mesmo científico, né, que aqui a gente tem as bases para uma nova ciência, no aspecto de filosofia, né, especialmente filosofia de vida, como a gente deve conduzir as nossas vidas, e no aspecto também da forma de obter o melhor possível, se expressar da maneira mais amorosa para os outros. Isso diz respeito à arte, né? Então, nesse sentido, para mim, pelo menos até o momento presente, essa é a visão máxima até o momento, é encantadora e é fantástica. E por isso eu tenho pressa aqui, né? Eu estou cansado, né, de tanto falar. Eu faço os vídeos em bateladas, então as coisas que vocês estão vendo, né, já foi produzido há 1 mês ou 2 meses, né? Vocês estão vendo o passado, né? Eu já estou no momento que vocês estão assistindo esse vídeo, eu já tô não só fazendo vídeos de assuntos mais interessantes ainda, como também eu já estou numa fase de percepção das coisas inimaginável, né? O que me dá um pouco de medo, né? De certa maneira. Então, bom, o que eu queria dizer com tudo isso, né, sem desviar muito, é que as únicas conquistas que a gente deve visar são aquelas que são eternas, que só vão se acumulando com o tempo, né? São as conquistas efetivas. E essas conquistas são as espirituais. Não significa que a gente não possa ter prazeres da vida, né? Eu, por exemplo, gosto de comer bolos, né? De cenoura, de chocolate, né? A gente gosta da beleza do mundo, né? Mesmo beleza de formas humanas, né? A gente gosta de formas de arte, a gente gosta... eu sou engenheiro, eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer modelos, simular, ver as equações, projetar. Isso não é uma tara para mim, mas eu gosto disso. Eu gosto de ler um bom livro, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de várias coisas, né, agradáveis. Mas isso não se torna o número 1, né? Isso não é uma obsessão. Todas essas coisas devem servir ao espírito, né? Porque isso que vai levar às conquistas efetivas e a correto manuseio das coisas do mundo, que são coisas que a gente administra num intervalo de tempo, né? Então isso aí já foi dito por Cristo há 2 milênios, né? O Cristo falou isso da forma
claríssima, né? Claríssima. Bastaria as pessoas levarem a sério e implementarem em suas vidas, né? Você tem que colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. O resto vem como consequência. É propulsionado por essa primeiro. Coloque o seu canal em contato com a fonte que vai jorrar uma água que não acaba mais, né? Usando uma terminologia rodiana, né, de Humberto Roden, da coisa. Então a gente precisa fazer isso, né? Bom, com aqui eu concluo o assunto desse capítulo e eu espero que agora a questão da palingenesia tenha começado a ficar um pouco mais claro para vocês. Na próxima exposição, a gente vai falar de algo muito importante. A gente vai falar do porquê a grande síntese, né? Por que chegou um sujeito lá da Itália, Ginassinal, e transcreveu essa revelação, né, esse tratado? Né? Qual é o significado desse tratado? Qual é o significado teleológico, né, deste tratado? Por que é tão importante a grande síntese para a humanidade hoje em dia? Né? Por que eu estou fazendo isso aqui? Sem receber nada, sem praticamente ninguém saber, ter a menor ideia, né? A imensa maioria não saber o que isso realmente significa. Por que eu estou me desgastando tanto, me cansando tanto, mesmo estando aqui um pouco resfriado, um pouco cansado, né? Por quê? Por quê? Qual é o significado deste tratado? A gente vai ver isso no próximo ou nos próximos vídeos. A gente se vê lá para quem estiver aguentando essa velocidade espiritual. Saudações fraternas a todos.